Existem duas doenças, né, que acometem o paciente que tem, quem tem essas doenças tem demência, né? E aí o que acontece? A doença de corpos de Lewy e Alzheimer são duas doenças que as pessoas ficam muito confusas. O que é? O médico também, muitas vezes, tem dificuldade de fazer esse diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente se preocupar em levar o nosso paciente no neurologista, um neurologista capacitado. Por quê, Erlaine? Porque é ele que vai saber fazer o diagnóstico. Acreditem, não é fácil isso, nem para médico, tá? E se você leva no médico que não está capacitado, não está habilitado, ele pode falar que o paciente tem Alzheimer e não ser Alzheimer. Então, por isso que é tão importante levar num bom profissional. Procurar saber se esse neurologista realmente, né, fez a residência de neurologia, né? Se ele realmente está credenciado, né, aos órgãos da neurologia, ok? E aí a gente vai falar primeiro da doença de corpos de Lewy, que tem a sigla de LBD, tá? E depois a gente vai falar um pouco do Alzheimer. Depois a gente vai fazer uma comparação. Depois a gente vai falar sobre o tratamento, como que você vai conduzir, né, o tratamento desse paciente. E no final a gente vai falar sobre a rotina do paciente. O que é a demência de corpos de Lewy? O que é essa doença que acometem a muitas pessoas e às vezes há a complicação de entender que é demência de corpos de Lewy ou que é a doença de Alzheimer. São doenças diferentes, tá? E o que acontece com a doença de corpos de Lewy? Assim como a doença de Alzheimer, tá? Tem um depósito de proteína alfa-sinucleida lá no cérebro, tá? No cérebro. Ó, importante, tá? É cérebro. Tem gente que fala cérebro, não é cérebro, não é com L, é com R, tá? Muita gente pronuncia errado a palavra cérebro. Então, a doença de corpos de Lewy é uma demência, né? Por corpos de Lewy, associada a depósitos anormais, proteínas que deveriam trabalhar de uma forma normal, ela começa a se depositar no cérebro. E aí, esses depósitos são chamados corpos de Lewy. E esses corpos, né, eles afetam a substância química do cérebro, havendo alteração no pensamento, nos movimentos, no comportamento, no humor dessas pessoas, tá? E é uma das causas comuns de demência, né? Perdendo somente para a doença de Alzheimer, que acontece muito mais do que a de corpos de Lewy, ok? Para diagnosticar, né, a LBD, que é a demência de corpos de Lewy, pode ser um desafio. Por quê? Os primeiros sintomas, né, são muito confundidos com sintomas semelhantes de outras doenças, como Alzheimer, a esquizofrenia, né, que é um problema psiquiátrico, que o paciente tem alucinação, então pode ser confundido. Então, o médico, às vezes, vai precisar de mais consultas, mais tempo para fazer o diagnóstico correto, tá? A doença de corpos de Lewy, ela pode ocorrer isoladamente, ou seja, o paciente só tem a doença de corpos de Lewy, ou pode ter a doença de corpos de Lewy e outras doenças associadas, ok? E qual é a sua causa, né? O que causa essa doença? E, infelizmente, de novo, né, a gente vem a falar que... Deixa eu colocar grande aqui, que tem gente falando que a letra tá pequena. Não se sabe, né, a causa para essa demência, assim como a da doença de Alzheimer também, né? Não se sabe ainda os fatores de risco, né? E aí, o que acontece? Fica no escuro. Por que fica no escuro, Erlaine? Porque se você sabe, por exemplo, eu sei que para eu pegar, né, a Covid-19, eu tenho que ficar sem máscara, né? Não ter cuidado com a asepsia com a mão. Agora, eu sei que se eu usar máscara, evitar aglomeração, lavar sempre as mãos, não colocar a mão na boca, no olho, no nariz, eu vou evitar. Então, eu vou lá na causa, né? O que me faz pegar e cuido para eu não pegar.
Só que nessa doença a gente não sabe o que causa ela, então não tem como a gente prevenir, né? A gente vai tratar o quê? Os sintomas, entendem isso? Olha que diferença, uma coisa muito importante para vocês entenderem. Quando eu sei o que causa a doença, eu vou lá e trato a causa. A gente sabe que a dengue é causada pela picada do inseto, do Aedes aegypti, não é isso? Então, o que a gente faz? Cuida para que não haja proliferação desse mosquito. Passa repelente, né? Nesse momento é importante vocês usarem repelente no paciente de vocês. Estamos tendo muitos casos, né? De dengue. Então, é importante usar no seu paciente. Esse aqui, por exemplo, ó, dura 10 horas. Fazendo propaganda para ele, mas não estou recebendo nada, não. E aí, é importante você ter o repelente. Você está tratando o quê? A causa. Quando você não sabe a causa, não tem como você tratar da causa. Você vai tratar o quê? Os sintomas. Então, essas doenças, assim como doença de corpos de Levy, como Alzheimer, você vai tratar os sintomas, porque, infelizmente, a gente ainda não sabe a causa da doença, ok? E o que é a demência de corpo de Levy, né? Como que ela vai ser diagnosticada? E aí, o que a gente estava falando, né? Infelizmente, né? Não se sabe a causa ainda. Então, o médico tem que fazer uma boa avaliação clínica. Esse médico tem que ser bom para ele poder saber avaliar os padrões dos sintomas, né? Excluir outras doenças, ver se não é doença de Alzheimer, demência vascular. Vai pedir exames, né? Para poder ver se não é outras coisas, se não é nenhum tipo de tumor, tá? E aí, o que acontece? Para poder ter certeza do que teria que fazer um exame, né, cerebral. Teria que fazer, então, uma biópsia para poder ver qual proteína que está ali acumulada. Mas isso só após a morte do paciente. Então, não justifica, né? Só para vocês terem uma noção aí de como que é difícil. O médico precisa de tempo para fazer esse diagnóstico, tá? E a demência de corpo de Levy, ela é muito semelhante à doença de Alzheimer, né? Então, o que acontece? Antigamente não existia doença de corpo de Levy, tudo era Alzheimer, né? Só recentemente, né, é que foi entendido, né, e aceito essas duas doenças. Então, por isso que é muito importante a gente estar ligada quanto a procurar um bom médico, porque é ele que vai fazer a avaliação correta, tá bom? A pergunta que alguém tinha me feito, a demência de corpo de Levy, ela pode ocorrer sozinha? Pode. Ela pode ocorrer juntamente, né, com a doença de Alzheimer? Pode. Com a demência vascular? Pode. Com o Parkinson? Pode, tá? E aí ela pode ser difícil, né, distinguir a doença de Parkinson, porque são muito semelhantes, né? Então, algumas pessoas com a doença de Parkinson desenvolvem uma doença, né? Uma demência semelhante a de corpos de Levy. Então, fica muito difícil esse diagnóstico quando o paciente tem Parkinson, ok? Quais são os sintomas? Ó, respondendo a nossa colega aí que acabou de perguntar, a Suelen, ó. E quais são os sintomas, né? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai ficar pensando assim, caramba, esse paciente pode ter esse problema. E aí, o que é importante vocês saberem, gente? É tão parecido as duas situações, que aí vocês vão entender como que é difícil para o médico fazer o diagnóstico, ok? Quais são os sintomas? Dificuldade de atenção e concentração, confusão extrema, não vai entender o que está acontecendo, vai perder a noção de hora, né? Vai ter dificuldade para avaliar a distância, então ele tem mais tendência a cair. Vai ter alucinação, vai ficar vendo coisas, vai falar com pessoas, às vezes vai ficar sem dormir. Às vezes ele vai estar aqui super normal e aí, de repente, ele começa a alucinar. É a flutuação do estado mental que a gente chama. E aí, isso é muito interessante. Olhem para mim nesse momento. Quem está dormindo, ó,
acorda. Ó, até tremeu. Acorda, tá? Porque é muito importante o que eu vou falar com vocês agora. Flutuação do estado mental. O que significa isso? Isso é possível. A pessoa tá aqui conversando com você numa boa e do nada ela sai da órbita e ela começa a falar umas coisas que não tem nada a ver. E aí o cuidador fala assim: caraca, ele tá fazendo hora com a minha cara agora mesmo. Ele tava conversando, ele falou o nome da pessoa. Ele falou isso, ele falou aquilo, agora mesmo ele estava comendo, ele pegou a manteiga e passou no pão, ele entendeu que era para passar manteiga no pão. Como assim do nada agora ele começa a falar nada com nada? Como é que do nada ele começa a querer me agredir? Começa a falar, me xingar? Não, esse idoso não gosta de mim, não tem jeito. E aí, gente, prestem atenção, foca em mim agora que é importante. Vocês têm que entender que é a doença. Ele não faz isso porque ele tem algo contra você, porque ele não gosta de você. É a doença. Então, ele tá aqui numa boa e, de repente, a conexão lá, ó, para de acontecer. E ele começa a alucinar. Isso acontece com paciente de Alzheimer? Também acontece. Então, a gente tem que ter muita empatia, muito cuidado, muito conhecimento. Hoje eu fiz um bate-papo com uma cuidadora, né? E ela me falou assim: Erlaine, eu já fiz tanta coisa errada com o paciente, tanta coisa errada. Eu não pensava, eu não sabia disso tudo que eu tinha que saber. Eu poderia ter atendido muito melhor os meus pacientes, só que eu não sabia. Né? Ela falou comigo, eu atendi um paciente de Alzheimer e juro, eu ficava brava com ele porque ele me perguntava 30 vezes a mesma coisa. E agora eu tô entendendo que ele não lembra realmente do que ele acabou de perguntar. Mas ele acabou de perguntar, mas ele acaba de não lembrar o que ele perguntou. Nunca aconteceu isso com vocês? Não, comigo acontece direto. Eu viro e falo assim: Onice Pereira, você trabalha com o quê? Aí ela fala assim: eu atendo um paciente homem. Aí eu fiz não sei o quê, aí do nada, cara, eu esqueci o que ela me respondeu. Aí eu falo assim: Onice Pereira, me responde de novo, você trabalha com o quê mesmo? Que você falou, mas eu não prestei atenção. E aí a Anice vai lá e responde. E aí quando eu paro para pensar, eu falo: gente, eu não tô lembrando mesmo que ela acabou de me falar. Eu que tenho um cognitivo normal. Imagina um paciente que está doente. Então, a gente tem que ter esse entendimento, gente. Gratidão por estarem aqui comigo. Muito, muito obrigada pela parceria. E podem ter certeza que todos os dias eu vou estar aqui fazendo o melhor para fazer com que vocês sejam reconhecidos, fazendo com que vocês possam ganhar mais. Por que você pode ganhar mais? Porque você tem capacidade e habilidade para isso. Só falta você acreditar em você mesmo, porque eu já acredito em você, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus